A disposição do Alcorão é uma das várias razões pelas quais os muçulmanos acreditam que ele só poderia ter vindo de Deus. Na verdade, pesquisas modernas descobriram uma estrutura notável no Alcorão, conhecida como composição em anel. Para demonstrar isso, vamos analisar o segundo capítulo do Alcorão, conhecido como Al-Baqara, a vaca. Esse capítulo é composto por um total de 286 versículos. Todo o capítulo pode ser dividido em 9 grupos com base no tema. O primeiro grupo de versículos fala sobre fé e descrença. Isso reflete o tema do último grupo de versículos. O segundo grupo aborda a criação e o conhecimento de Deus. Isso novamente reflete o tema do penúltimo grupo. O terceiro grupo discute a lei dada aos israelitas, que reflete a entrega da lei aos muçulmanos no sétimo grupo. O quarto grupo se relaciona com o teste de Abraão, que é um reflexo do teste dos muçulmanos no sexto grupo. O grupo do meio, o quinto grupo, é o tema central de todo o capítulo, a mudança na direção da oração muçulmana. Nós fizemos de vocês crentes uma nação do meio, para que vocês possam testemunhar a verdade diante dos outros. Nós só mudamos a direção, aquela para a qual vocês costumavam se voltar, para distinguir aqueles que seguem o mensageiro daqueles que se voltam para trás. Esse ponto de virada foi a mudança na direção das orações diárias, de Jerusalém para Meca, o que representou um grande teste para os crentes. Nós encontramos a menção desse ponto de virada importante exatamente no meio do capítulo, no 143º versículo. Além disso, esse versículo contém a palavra meio. Juntos, esses 9 grupos formam uma enorme composição em anel. Como você pode ver, a composição em anel é estruturada como uma espécie de círculo, com um significado central colocado no meio. Pense nisso como um espelho. O que é mencionado na primeira metade reflete na segunda, pode ser levado adiante. O que é mencionado na primeira metade será refletido na segunda metade. As coisas podem ser levadas um passo adiante. Se a gente examinar esses 9 grupos, vai perceber que cada um deles contém composições em subanéis. Então, o que temos são anéis dentro de anéis. Por exemplo, aqui está o 8º grupo com o tema da criação e do conhecimento de Deus. Podemos ver que o começo e o fim têm os temas de doação e caridade. E o tema central do poder e do conhecimento de Deus está colocado no meio. As coisas podem ser levadas ainda mais longe. Esse subanel contém mais um anel dentro dele. Este é o 255º versículo, conhecido como Ayatul Kursi, o verso do trono. Assim como o capítulo o contém, o verso do trono pode ser dividido em 9 grupos com base no tema. As primeiras e nonas partes mencionam os nomes pessoais de Deus. As segunda e oitava partes afirmam que Deus nunca se cansa. As partes 3 e 7 descrevem que Deus é dono de tudo o que há nos céus e na terra. As partes 4 e 6 deixam claro que Deus tem controle total sobre nós e que dependemos dele. Perceba que o meio deste versículo menciona antes e depois, o que pode ser mais uma alusão ao espelhamento da composição em anel. Vale a pena destacar que o verso do trono não só contém sua própria composição em anel, mas também está posicionado como um subanel dentro de 2 anéis maiores, uma composição em anel concêntrica. Podemos ver que este capítulo do Alcorão é maravilhosamente projetado, sendo precisamente e rigidamente organizado de acordo com os princípios da composição em anel. Essa precisão na organização é de fato impressionante quando consideramos o momento da revelação desses versículos. Para entender isso, vamos considerar a analogia de construir, de construção. Imagina que você tivesse a tarefa de construir uma casa. Em vez de esperar até receber todos os materiais e então elaborar um plano de design bem pensado, você decide seguir em frente sem ter conhecimento completo das partes que compõem a construção. Construindo-a aos poucos, adicionando parte por parte, conforme você recebe os materiais individuais. Quais são as chances de que essa abordagem resulte em uma casa bem construída? Diferente de uma abordagem organizada, onde cada parte é colocada em sua melhor posição possível de acordo com um plano de design, você tem uma situação em que parece que cada parte é colocada de forma arbitrária, dependendo da ordem em que as partes foram recebidas.
Nessas circunstâncias, você provavelmente acabaria com uma casa muito mal projetada, sujeita a desabar a qualquer momento. É muito improvável, talvez até impossível, que essa abordagem desorganizada resultasse na mesma casa deslumbrantemente projetada que uma abordagem organizada. E é exatamente isso que encontramos na estrutura do Alcorão. O construtor no nosso exemplo é o profeta Muhammad, a paz esteja com ele. A casa que ele começou a construir desde que os primeiros versículos foram revelados a ele é o Alcorão. Os cômodos e tijolos no nosso exemplo de construção são seus capítulos e versículos. Ele nunca poderia ter um plano de design para o Alcorão, porque a revelação de muitos de seus versículos dependia de eventos que estavam fora de seu controle, como os desenvolvimentos sociais e os desafios que ele enfrentou ao longo de seu profetado. Por exemplo, os crentes se aproximavam dele e o questionavam sobre um assunto específico ou seus inimigos o desafiavam. As respostas, na forma de revelação, desceriam sobre ele, abordando a situação específica que ele estava enfrentando. Como poderia Muhammad ter elaborado um plano tão intrincado se ele não conseguia prever os eventos que ditariam a revelação dos versículos? Um arranjo assim teria que ser planejado com antecedência, mas isso não era possível devido a esses eventos estarem fora de seu controle. O que isso demonstra é que o autor era alguém que conseguia prever o futuro. Ter conhecimento do invisível é uma qualidade de Deus, não dos seres humanos. Alguns críticos podem apontar que livros anteriores ao Alcorão tinham esse estilo literário e, portanto, não podemos usar isso como uma evidência da origem divina do Alcorão. No entanto, comparar o Alcorão com outros livros é como comparar noite e dia por várias razões. Primeiramente, o profeta Muhammad não era poeta, nem tinha qualquer reputação literária. Na verdade, como muitas pessoas da época, ele não sabia ler nem escrever. Em segundo lugar, a maioria das pessoas assumiria que o Alcorão está organizado cronologicamente, começando com o primeiro versículo revelado e terminando com o último versículo revelado. Essa é a ordem em que os livros são tipicamente escritos, em uma sequência lógica, começando pelo começo, depois o meio e, finalmente, o fim. Mas a forma como o Alcorão foi composto é diferente de qualquer outro livro. Al-Baqarah, o capítulo do Alcorão que abordamos, não foi revelado. Versículo 1, versículo 2, 3, assim por diante. Na verdade, seus versículos foram revelados fora de sequência, ao longo de muitos anos, intercalados com a revelação de versículos de outros capítulos. A maneira incomum de revelação do Alcorão torna a implementação da composição em anel muito mais difícil do que em livros convencionais. Em terceiro lugar, livros convencionais passam por um processo editorial, passando por várias etapas de edição, o que permite ao autor refinar o texto gradualmente ao longo do tempo. No entanto, o Alcorão não passou por um processo editorial. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, colocava os versículos em seus lugares assim que eram revelados a ele. A cada novo versículo, ele não ia revisar o que já tinha sido revelado para ver onde poderia posicioná-los a fim de manter uma estrutura em anel. Na verdade, a revelação espontânea era imediatamente seguida pela colocação do versículo, com sua posição fixada. Quando olhamos para a história da compilação do Alcorão, não há um único exemplo de um versículo sendo movido para se encaixar. Uma composição em anel. Quarto, alcançar a composição em anel em livros convencionais é mais viável, pois o autor controla o conteúdo e pode planejar a estrutura. No caso do Alcorão, seu conteúdo era circunstancial, ligado a eventos fora do controle do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, impossibilitando o planejamento antecipado. E, portanto, ele não pode planejar uma estrutura com antecedência. Em quinto lugar, o Alcorão foi revelado primeiro como uma recitação oral, e não em formato escrito. Com livros escritos, você pode facilmente planejar uma estrutura porque pode consultar de forma rápida e conveniente o que escreveu anteriormente. Mas com um texto recitado como o Alcorão, o profeta Muhammad teria que confiar na memória dele para lembrar o que foi revelado anteriormente. Um desafio muito maior. Diante de todas essas circunstâncias difíceis, você não esperaria que a estrutura do Alcorão fosse confusa. O que encontramos, contra todas as probabilidades, é que o Alcorão contém uma estrutura notavelmente sofisticada. As circunstâncias da revelação do Alcorão, junto com sua precisão e harmonia, representam um argumento convincente para a sua origem divina.
Seu companheiro não está desviado nem sendo enganado, e não diz nada de seu próprio desejo. Não é menos do que uma inspiração enviada a ele. Ele foi ensinado por alguém poderoso,